A graça e a paz estejam com todos vós, amém? Vamos ler a palavra do Senhor hoje, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 39. Então, diz assim a palavra do Senhor: Jesus acalma a tempestade. Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse logo ao lago: silêncio, fique calmo. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Glória a Deus. Seu Deus, debaixo do poder de sangue de Jesus, sua palavra está aqui lida. Pedimos ao Senhor que nos dê a revelação, aplicando nos nossos dias de hoje, em nome de Jesus. Irmãos, aqui fala de quando Jesus acalma a tempestade. Os discípulos estavam ali, Jesus cochilava na parte de trás do barco e de repente começa um vento, uma tempestade, e os discípulos ali ficam todos com medo e correm e chamam o mestre, perguntando ao mestre: ô mestre, nós vamos morrer? O senhor não se importa com isso? Eles logo se perguntam isso ao mestre: oi mestre, nós vamos morrer? O senhor não se importa com isso? Mas então Jesus se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. E logo em seguida tudo parou e ele ficou calmo. Então Jesus vai e perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé. Irmãos e irmãs, o que nós tiramos disso aqui é que quando nós temos fé em Deus, nada nos abala. Nós não temos medo, nós não vamos ter insegurança, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, né? Então o medo, às vezes ele vê o perigo e congela. A fé, ela vê o perigo e se aquece. Olha a diferença. O medo, quando nós vemos o medo, o que acontece com nós? Nós vemos o perigo e até nos congelamos, ficamos sem saber o que fazer. Mas quando nós temos a fé e nós vemos o perigo, aí sim nós nos aquecemos, quer dizer, nós buscamos ao Senhor. E o medo, ele imagina o perigo e vê. Muitas vezes, o medo, o que acontece com o medo? Nós imaginamos, ainda nem aconteceu, igual estava um vento ali, eles perceberam aquele vento, mas eles já percebendo ali que estava ventando muito, que estava uma grande tempestade, eles tiveram medo que acontecesse algo. Quer dizer, eles não tinha acontecido nada, eles imaginaram, e o que acontece? A fé, o medo imagina o perigo e o vê. Então, o que aconteceu com eles? Eles imaginou o perigo e logo viu o perigo, viu o que poderia acontecer. Mas a fé, ela imagina o perigo e espera, entendeu? A fé é assim. Você imagina o perigo, a sua confiança é tanto em Deus que você imagina o perigo, você vai e espera, você se mantém calmo, né? O medo, ele encontra o perigo e se desespera. Aí o que acontece com o medo? O medo, ele faz a gente encontrar o perigo e se desesperar. Mas a fé, ela encontra o perigo e ora. Então, irmãos, quando nós encontramos o perigo, o que nós devemos fazer? Nós devemos orar. É assim que acontece. O medo, ele encontra o perigo e ele se desespera. Mas nós, quando que temos fé,
quando nós temos fé, nós encontramos o perigo e fazemos o quê? Oramos. O medo, em face de perigo, duvida. Olha para vocês verem. O medo, quando antes de você imaginar em ficar com medo, você já fica pensando no perigo e fica duvidando. Mas a fé, à beira do perigo, ela crê. Aí quando você tem fé, não, é diferente. Você pode estar à beira do perigo, que você tem fé e você vai crer, né? Mas eu creio o quê? Crer na saída, né? Crer que vai dar tudo certo. Mas é que o medo, diante do perigo, ele não vê saída. O que acontece conosco quando nós temos medo de algo, quando nós temos medo de alguma coisa? Nós não vemos saída naquilo. Se nós tivermos medo, nós não vamos ver saída naquilo, o que pode acontecer conosco. Mas se nós tivermos fé, a fé, ela à margem do perigo, a fé, quando nós estivermos à margem do perigo, o que nós fazemos? Nós olhamos para cima. Quer dizer, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Olhamos para cima e oramos ao Senhor. E pedimos proteção ao Senhor. A fé perto do perigo, ela se anima. O medo perto do perigo, ele desiste. Entendeu? Então, quando a gente tem medo e a gente se sente perto do perigo, do que possa vir a acontecer, o que nós fazemos? Nós desistimos, voltamos para trás. Mas a fé, a margem do perigo, ela olha para cima. E o medo, ele perto do perigo, ela acaba desistindo. A fé, ela perto do perigo, ela se anima. Ela se anima, sabe por quê? Porque ela sabe que Deus está ali, que o Senhor Jesus está ali. Então, que não precisa de temer, não precisa de ter medo. Então, o medo, na hora da adversidade, ele foge. Vocês já perceberam isso? Que as pessoas, às vezes, quando têm medo de alguma coisa, a primeira coisa que elas querem fazer é fugir, não é verdade? Elas querem sair dali, elas querem dar um jeito de sumir daquele lugar ali. Então, o que acontece? O medo, na hora da adversidade, na hora de pensar no que possa vir a acontecer, ele foge. E a fé, no tempo do problema, ela enfrenta. Aí, quando você tem fé, você não foge, você enfrenta, você vai adiante, você enfrenta o medo, né? E o medo, nós sabemos que é mentira. O medo é mentira, ele não existe. Nós que colocamos na nossa mente. Eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquele troço, de outra coisa ali. Não, porque o medo, na verdade, ele não existe. Mas ele é mentira, o medo é mentira. Mas a fé é verdade. A fé, ela é verdadeira. Então, por isso, nós temos que ter fé. Nós temos que estar prontos, com fé, confiando no Senhor. Porque se vier o medo, nós tivermos fé, a fé é a verdade. Então, a fé ela não vai nos deixar cair. Ela não vai nos ferir em momento algum. E o medo, sabe, irmãos, irmãs, o medo ele é do inimigo. É o inimigo que quer botar medo na cabeça da gente, na mente da gente. Mas a fé, ela é de Deus. Então, o quê? A fé, ela vem de Deus. E se a fé vem de Deus, você não precisa de ter medo de nada. Sabe por quê? Porque nós até lemos ali no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Então, por quê? Porque quando nós temos o Senhor como nosso pastor,
Nós não teremos medo de nada. Nós teremos só confiança, porque nós sabemos que nada vai nos faltar. Não nos vai faltar a compreensão, não nos vai faltar o refrigério. Então, para que nós temos medo? Se nós temos fé, não precisamos ter medo. Os discípulos ali ficaram com medo. E logo em seguida, o que o Senhor fez? O Senhor veio, em silêncio, ele pediu ali, e ele disse ao lago: silêncio, fique quieto. E logo em seguida ele olhou para os discípulos e falou: por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé. Entendeu? Por quê? E os discípulos, cheios de medo, disseram aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Até então, eles não sabiam que homem era aquele que mandava até nos ventos e nas ondas. Mas antes disso, o Senhor ensinou para eles que eles não teriam que ter medo. Eles teriam que ter fé. Então, irmãos e irmãs, independente da situação que vocês vivem, ou possa viver hoje, creiam, não tenha medo. O Senhor está conosco. Jesus Cristo está aí do teu lado. Não precisa ter medo. O medo só vai te trazer problemas, mas a fé não. A fé ela vai te levar longe. A fé ela vai fazer com que você resolva os teus problemas. A fé ela vai transformar os problemas em alegria, entendeu? Então, não precisa ter medo em momento algum, porque o Senhor está contigo. Como eu disse, o Senhor é o meu pastor e nada vai nos faltar. Então, e nada nos faltará. Então, não vai faltar nada para nós. Não vai faltar para nós até isso aqui, ó, que está escrito aqui, ó. Não vai faltar para nós nada, porque o Senhor é o nosso pastor. Então, o medo vai passar, tudo vai passar, e nós vamos crer e confiar, e nós vamos entender que o medo, ele é do inimigo. O medo é o inimigo querendo fazer a sua mente, o seu corpo, o seu coração, tudo ficar com medo. Então, o medo não é de Deus, é do inimigo. De Deus é o quê? De Deus é a fé. E a fé é de Deus. Então, que a partir de hoje nós possamos confiar mais em Deus e ter menos medo de certas situações que nós podemos passar ou até viver. Amém? Vamos orar ao Senhor. Oh Deus de maravilhas, glória ao Senhor Jesus. Seu Deus, clamamos a Ti pelo poder que há no sangue de Jesus. Nesta hora, Senhor, apresentamos nossas vidas aqui, pedindo ao Senhor que passe do sangue de Jesus. Meu Pai, que o Senhor venha repreender da nossa mente, do nosso coração, todo medo, mas que o Senhor venha, Senhor, a cada dia acrescentar mais fé em nós, meu Deus. Meu Deus, que nós possamos ter confiança, ter fé em Ti, e que nada venha nos abalar. Senhor, eu oro para estas pessoas que estão vendo esse vídeo. Senhor, que o Senhor vai de encontro nessa necessidade de cada uma. Que o Senhor dê a elas condições de resolver os problemas. Que o Senhor faça com elas, com que elas tenham fé em Ti e que jamais o medo penetre no coração delas, Senhor. Pedimos ao Senhor que venha, Senhor, nos dar uma noite de paz e de alegria. Senhor Deus, que o Senhor nos prepara todos os dias para estarmos na Tua presença, Senhor. Senhor Deus, vá ao encontro de cada vida, Senhor. Abençoa, transforma. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz estejam com todos vós.